Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhora presidente, eu venho a essa tribuna no dia de hoje também para falar sobre os 6 anos da Lei Maria da Penha. Mas eu quero antes fazer um registro da minha alegria de ver que a grande maioria dos parlamentares, senadores e não só senadoras, mas sobretudo senadores que ocuparam a tribuna no dia de hoje foi exatamente com o objetivo de falar sobre os 6 anos da Lei Maria da Penha. E a gente fica feliz porque, infelizmente, muitos imaginam que a defesa dos direitos da mulher, o combate à violência que a mulher ainda sofre na sociedade, deva ser uma bandeira ou uma luta exclusiva das mulheres. Acho que os senadores, como Vossa Excelência, senador Ciro Miranda, tem dado o exemplo hoje de que essa é uma luta que vai para além dos círculos femininos. É uma luta de toda a sociedade, porque trabalhar contra a discriminação, trabalhar contra a igualdade, trabalhar contra a violência sofrida pela mulher é trabalhar por uma sociedade mais justa. Então, cumprimento Vossa Excelência, Sua Excelência, senador Ciro Miranda, e cumprimentando Sua Excelência, cumprimento todos os senadores que por essa tribuna passaram e falaram, registraram os 6 anos da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. E eu penso que nesse momento, senhores senadores e senhoras senadoras, nos cabe uma pergunta. Será que nós temos alguma razão, nós temos algum motivo para comemorar os 6 anos de existência da Lei Maria da Penha? Eu não tenho dúvida nenhuma e digo que, com certeza, nós temos muito o que comemorar. E eu digo que, com muita alegria, falo que era deputada no ano de 2006, quando aprovamos a Lei Maria da Penha, e tenho orgulho de dizer que não apenas votei a favor da lei, mas junto com a bancada feminina, junto com vários parlamentares, trabalhamos muito para construir uma legislação no Brasil que caracterizasse especialmente e diferenciasse a violência doméstica contra as mulheres. E é uma lei extremamente inovadora e por isso elogiada pelas Nações Unidas. Estivemos recentemente, eu e a senadora Lídice da Mata, que aqui está, na Unicef, na ONU, um órgão importante das Nações Unidas dedicado aos direitos, a lutar pelos direitos das crianças, e lá foi feito um grande elogio acerca da Lei Maria da Penha, porque não é uma lei punitiva, mas é uma lei que procura prevenir o crime, é uma lei que procura dar assistência não só à vítima do crime, mas também a pessoa que cometeu o crime. Portanto, a Lei Maria da Penha, ela tem criado mecanismos efetivos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Segundo o sociólogo, senhor presidente, Júlio Jacobo, autor do Mapa da Violência, os indicadores de violência contra a mulher estagnaram desde a mudança da legislação. Mas vejamos bem o que eu afirmei aqui, o que diz os indicadores da violência no Brasil. Estagnaram. Os indicadores não reduziram, eles estagnaram, o que nos leva a uma reflexão de que temos motivos para comemorar, sim, mas também e principalmente para reforçar a luta contra esse tipo de violência que vitimiza a mulher e destrói tantos lares e tantas famílias em nosso país. A nova edição do Mapa da Violência mostra um problema antigo. Em 30 anos, a taxa de homicídios de mulheres no Brasil oscilou em torno de 4,4 vítimas a cada 100 mil mulheres. Quase metade dos casos, ou seja, quase metade desses casos, 43.486 mortes ocorreram na última década. Entre 1980 e 2010, senhoras e senhores senadores, 91.932 mulheres foram assassinadas no Brasil. O mapa revela também os autores dessa violência. Até os 14 anos de idade, a mulher que sofre violência doméstica, e tem até 14 anos de idade, os agressores, no geral, são os pais. Estes
são os principais responsáveis pela agressão. A partir dos 20 anos até os 60 anos de idade, o papel de agressor passa a ser desempenhado pelo parceiro ou pelo ex-parceiro, ex-marido ou ex-companheiro, ou atual marido ou atual companheiro. Depois dos 60 anos de idade, são os filhos que preponderam na geração da violência contra a mulher. Este quadro faz o Brasil ocupar um nada honroso 7º lugar no feminicídio, num ranking de 84 países. Estamos, por exemplo, atrás de El Salvador, da Guatemala, da Rússia e da Colômbia, por exemplo. E os estados brasileiros, com as taxas mais elevadas de violência contra as mulheres, são os estados do Espírito Santo, de Alagoas e o estado do Paraná, respectivamente, com taxas de 9,4, 8,3 e 6,3 homicídios para cada 100 mil mulheres. Dentre as capitais, as maiores taxas estão, infelizmente, na minha região, na região norte. E aí despontam as cidades de Porto Velho, capital de Rondônia, Rio Branco e, em seguida, vem, infelizmente, a minha tão querida cidade de Manaus. E segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, em 2011 foram registradas 59 ocorrências de homicídios no estado. Desse total, 80% ocorreram na cidade de Manaus, na capital do estado do Amazonas. E 10 municípios do meu estado também tiveram mulheres vítimas de homicídios. Os municípios de Presidente Figueiredo e Barcelos registraram 2 casos. E nos demais municípios foi registrado um caso cada um dos municípios. É importante ressaltar que isso não quer dizer que a violência não aconteça no interior do meu querido estado do Amazonas. Quer dizer, sim, que muitos casos não são registrados, senhor presidente. Muitos casos não são registrados. Até maio desse ano, Manaus, deste ano de 2012, Manaus já registra 24 mulheres vítimas de homicídios. E assim como em 2011, a maior parte dos casos ocorre no dia de domingo. No dia de domingo, o dia em que a família está junta. E vitimiza mulheres na faixa etária de 35 a 64 anos de idade. Concordamos plenamente, e eu quero dizer que concordo plenamente com a análise de Júlio Jacobo. Ou seja, a violência contra a mulher não está aumentando, mas ainda estamos na UTI nessa questão, mesmo sem o agravamento do quadro. E como sair dessa UTI? Senhoras senadoras, senhores senadores, esse é o nosso grande desafio. A Lei Maria da Penha, que é a nossa menina, senador Pimentel, de 6 anos de idade, precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa amadurecer nas nossas mentes e na prática social de todos os brasileiros e todas as brasileiras. A lei é um instrumento que, se soubermos utilizar, contribuirá e muito para apagarmos esses números tristes e horrendos das nossas estatísticas, substituindo-os pela cultura da paz e do respeito recíproco. A Lei Maria da Penha atua na contramão de um processo histórico de violência, mas nenhuma lei, por si só, altera uma realidade. O que muda uma realidade, o que muda um país é a mobilização da sociedade civil e o funcionamento do poder público. Somos nós juntos, a sociedade e o poder público, que faremos que a Lei Maria da Penha possa ter a eficácia que todos nós queremos e desejamos. E a presidenta Dilma Rousseff tem consciência disso. Nossa presidenta não tem medido esforços para mover o governo no sentido da realização de várias ações que visam tornar a Lei Maria da Penha uma cultura brasileira. Hoje, durante a manhã, por exemplo, foi lançada a campanha nacional Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. A lei é
Eu agradeço enormemente, senhor presidente. Essa campanha está sendo coordenada pela ministra da Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres, pela ministra Eleonora Meneguzzi. E o objetivo da campanha é dar celeridade aos julgamentos dos casos e mobilizar a sociedade brasileira para o enfrentamento da violência contra as mulheres. A ação reúne vários órgãos de governo, além da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Reúne o Ministério da Justiça, reúne o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Permanente dos Presidentes dos Tribunais de Justiça, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público e dos Estados e da União e o Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais. É uma ação do Estado brasileiro para a prevenção e a punição dos agressores. E eu quero aqui registrar que estive na abertura do encontro pela manhã. E lá estavam representantes de todos os estados brasileiros, defensoras públicas. Vossa Excelência pudesse me conceder 2 minutinhos para concluir, promotora, delegadas das mulheres. E eu quero cumprimentar todas as mulheres brasileiras, bravas mulheres brasileiras, cumprimentando as minhas queridas conterrâneas. E aqui cito algumas delas. Graça Prola, que veio representando a Secretaria de Estado de Assistência Social. A delegada Kathleen Araújo de Calmon Gama. A delegada Andresa Castelo Branco. Enfim, várias mulheres do meu estado, como todos os outros lá, representando seus estados no lançamento dessa campanha. E que é apenas o início de uma mobilização. Haverá, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, campanhas publicitárias pedindo basta à violência contra as mulheres. É uma campanha que terá 2 etapas. A primeira começa desde já, a segunda etapa a partir do dia 24 de agosto. Portanto, senhor presidente, eu quero, nesse minuto que Vossa Excelência para concluir o meu pronunciamento, dizer o seguinte, que o quadro atual nos sinaliza que é necessário avançar. Estagnamos nos casos de violência contra as mulheres. Por isso, é de fundamental importância a criação de mais delegacias, a criação de mais varas especializadas, a criação de casas de apoio, de casas de abrigo e conselhos de mulheres no âmbito de todos os estados brasileiros. E eu não tenho dúvida nenhuma. O governo do meu estado tem feito um grande esforço para tornar isso realidade. E o que nós queremos é nos somar a esse esforço. A bancada federal, não apenas a bancada feminina, mas toda a bancada federal, ajudar o governo, ajudar a minha querida cidade de Manaus, para que essa cidade sirva cada vez mais de proteção às mulheres. E proteger as mulheres significa proteger as famílias e proteger as crianças. Senadora senadores e as senhoras senadoras que no dia de hoje utilizaram a tribuna para falar desse tema. E tenha certeza, senador Ciro, que o discurso de Vossa Excelência nesse momento é até muito mais importante do que o meu. Muito mais, porque sou mulher e como mulher não apenas conhecemos, mas sentimos a dor de uma mulher que sofre agressão dentro do local que devia ser a fortaleza da sua própria proteção. Então, o discurso de Vossa Excelência, como de tantos outros senadores, nos ajuda muito na busca da construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade sem violência, de uma sociedade de paz. Muito obrigada, parabéns a todos que fazem e a todas que fazem da Lei Maria da Penha uma realidade no nosso país. Muito obrigada.